Vamos então falar da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, visto já aqui os sorteios da Copa do Brasil e também da Libertadores e Sul-Americana. Vamos falar do Brasileirão, a 11ª rodada que começou no dia 31 de maio, no sábado, dia da final da Champions League. Dessa vez a CBF não marcou nenhum jogo no mesmo horário da final da Champions. Mas às 6h30 começou Bahia e São Paulo. Dessa vez não teve prorrogação na Champions também, vitória tranquila do PSG por 5-0 contra a Inter. Já para o São Paulo a situação não está tão tranquila no Campeonato Brasileiro. Ele ficou um tempão sendo o único time invicto do campeonato, agora ele já tem a sua 3ª derrota no Brasileirão. Eu vou até corrigir um dado que eu falei na última live. Eu disse que o São Paulo só tinha uma vitória no Brasileiro, que tinha sido contra o Santos, mas eles têm 2 vitórias, venceram também o Grêmio, num jogo que foi polêmico no Morumbi. Agora jogando na Fonte Nova, o São Paulo perde para o Rogério Ceni pela primeira vez. É a primeira vitória do Rogério Ceni contra o São Paulo, o primeiro triunfo do Rogério Ceni com o Bahia contra o São Paulo. Mas o Rogério Ceni não ganhou do São Paulo nem no Fortaleza, nem no Flamengo e nem no Cruzeiro, nos outros times que ele treinou. O Rogério finalmente consegue isso, agora falta ele ganhar do Flamengo também. Contra o Flamengo nem empatar ele conseguiu até hoje, sempre perdeu. Impressionante esse retrospecto, mas eu acho o Rogério um treinador muito bom e está fazendo um trabalho bom no Bahia, apesar de não ter conseguido se classificar na Libertadores. Eu entendo, era um grupo difícil. Eu acho que se você colocasse o Bahia no grupo do São Paulo, o Bahia teria passado em primeiro lugar também. E o São Paulo no grupo do Bahia, talvez ficasse em terceiro, como o Bahia ficou. Não dá pra saber, mas pelo futebol apresentado, não à toa o Bahia ganhou aí do São Paulo, 2 gols do William José, lei do ex. O Luciano marca de pênalti pro São Paulo, o goleiro do Bahia quase pegou inclusive o Marcos Felipe. Mas o fato é que o São Paulo joga bem menos do que pode, tem os desfalques que a gente sempre lembra. Tá sem o Oscar, ele voltou outro dia, mas já se machucou de novo. O Lucas tá machucado há um tempão. A expectativa é que depois da Copa do Mundo o São Paulo tenha esses jogadores à disposição. E o torcedor também, claro, quer ver mais reforços nesse time. O Wendel, que foi contratado para lateral, não tá entregando nada do que se esperava, tá muito mal. O resto do sistema defensivo também não passa muita confiança, né? E lá na frente tá faltando os caras que você tem no elenco, mas que não estão disponíveis para jogar. E talvez eles não sejam tão falados quanto a ausência do Neymar no Santos. É porque eles não aparecem fora de campo, né? Ninguém tá vendo o Lucas e o Oscar envolvidos em polêmica como o Neymar aparece toda semana. Mas aí, grande vitória do Bahia, grande atuação de William José e a lei do ex não falha. O que foi? Pega aí, pessoal. O outro jogo do sábado foi Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário, e o Bragantino pela primeira vez na história venceu o Vasco em São Januário. E essa foi a primeira derrota do Vasco em São Januário em 2025. O Vasco não perdia em casa desde novembro do ano passado. Ou desde outubro, na verdade. Outubro ou novembro, enfim, não importa. É a primeira derrota do Vasco em casa no ano. Uma derrota doída, onde o Bragantino não jogou tanta bola assim, mas ele foi muito eficiente. E é isso, o Bragantino está vivendo um grande momento, é o 3º colocado do campeonato, 23 pontos, 1 ponto a menos que o líder Flamengo. E joga conforme a partida pede, conforme o adversário pede. O Bragantino não tem um grande time com jogadores estrelados, mas é um time muito funcional. E o Fernando Seabra está fazendo esse time jogar muito bem, dentro da proposta que ele tem para o jogo. E nesse jogo especificamente, o Bragantino tinha desfalques na defesa. Estava sem um zagueiro, então o Juninho Capixaba teve que ser improvisado na zaga, e mesmo assim o Vasco não conseguiu marcar gols. E o Bragantino, quando chegou, apenas 4 finalizações do Bragantino, 3 na direção do gol, 2 gols.
Primeiro gol do Guilherme de Almeida, Guilherme Lopes, Guilherme, né? Tem tanto Guilherme por aí, e o nome dele tá completo ali, então eu citei o nome inteiro. E aos 34 minutos, saiu o gol do Isidro Pita. Golaço do Pita. Eu observo várias falhas nos gols do Bragantino por parte da defesa do Vasco, mas não vou tirar mérito dos jogadores do Bragantino, principalmente do Pita, porque a finalização dele foi muito boa, o tempo de reação, matada no peito e o gol. Agora, para o Vasco, não foi uma boa partida do Verratti, mesmo enfrentando uma zaga que tinha um lateral jogando. Dessa vez ele não conseguiu acertar o gol, infelizmente, né? Ele vai lá, cabeceia, mas foi para fora, ele não estava numa boa noite. E é complicado depender só do Verratti acertar gol, né? O Felipe Coutinho não conseguiu mais uma vez jogar bem. Ele tinha jogado muito bem contra o Melgar no meio de semana, mas o Melgar é um adversário muito fraco pro padrão brasileiro. E eu não entendo como o Vasco não ganhou deles lá no Peru, né? Tendo aberto 3-0, aquele time do Fábio Carille conseguiu levar o empate. E até por isso está jogando aí o playoff da Sul-Americana. Enquanto o Bragantino, nessa temporada, não tem competições internacionais para jogar e está fazendo o seu melhor no Campeonato Brasileiro e também está lá na Copa do Brasil, vai enfrentar o Botafogo nas oitavas. O Vasco pega o CSA. O Vasco aparece ali próximo à zona de rebaixamento, com a mesma pontuação no Fortaleza, que é o primeiro time dentro da zona. Tem que agradecer ao Flamengo por ter feito 5 gols no Fortaleza, e isso coloca a equipe do Vojvoda dentro da zona e o Vasco fora. Porque o saldo é igual o do Vitória, que também tem 10 e também está fora. Os dois têm que agradecer ao Fortaleza. Mas é aquilo, eu não culpo ainda o Fernando Diniz e acho que ele pode melhorar esse time com o tempo para treinar que vai ter na parada para a Copa do Mundo. E o Vasco precisaria de reforço, a situação fora dos campos também não é das melhores. O Pedrinho simplesmente mudou a foto de perfil dele no Instagram e colocou lá uma frase que parece ser para a torcida do Vasco, onde ele diz: quem um dia me pediu para salvá-lo do abismo, hoje é o mesmo que me empurra para o mesmo abismo. Eu posso ter errado a frase aqui por inteiro, acho que não repetia o mesmo tantas vezes, mas parece que ele está falando da torcida do Vasco e do Vasco. E assim, acho que o Pedrinho foi importante para tirar o Vasco das mãos da 777, porque nenhum time nas mãos dessa empresa deu certo. Foi um calote gigantesco aquilo. Só que ele não faz um bom trabalho como presidente. E eu não sei se existe proposta de SAF novas para o Vasco, se alguma empresa está interessada. Mas não me parece que ele quer que estejam, né? Ele poderia estar procurando. Eu não sei se ele está procurando também, mas... me parece querer se vitimizar. E não, ninguém pediu para ele salvar o Vasco do abismo. No domingo, o Mirassol venceu por 1-0 o Sport. E que campanha horrível do Sport, né? A pior campanha nas 11 primeiras rodadas da história do Brasileirão de pontos corridos. O Mirassol vence, esse sim faz uma grande campanha. Os dois subiram juntos da Série B. O Mirassol é estreante na Série A e teve até agora apenas 2 derrotas. Ele é o 7º colocado, já tem 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 17 gols marcados. O Reinaldo é um dos artilheiros do campeonato, mais um gol de pênalti para ele. Então, grande campanha do Mirassol, que trocou de treinador ali na reta final do Campeonato Paulista e deu certo. Já o Sport trocou com o Brasileirão já em andamento e para mim piorou. O trabalho do Pepa era ruim, trouxeram o Antônio Oliveira, que está ainda pior. E o Pepa tinha ganhado o campeonato pernambucano e feito uma boa campanha na Série B no passado. Já o Antônio Oliveira vem de uma sequência muito ruim de trabalhos no Corinthians, no Cuiabá, no Coritiba. Quando foi a última vez que o Antônio Oliveira fez um trabalho bom? O Juventude enfrentou o Grêmio, recebeu o Grêmio no Alfredo Jaconi e perdeu por 2-0. O campeonato também muito ruim para o Juventude, um dos últimos colocados do Brasileirão, enquanto o Grêmio vai se recuperando, consegue a sua 2ª vitória consecutiva. Mais uma vez teve pênalti ao seu favor, né? Depois de reclamar tanto da arbitragem contra ele, dessa vez a arbitragem ajudou o Grêmio, mas dessa vez, no jogo contra o Bahia, a gente meio que num consenso dizemos que não foi pênalti no Bright White.
Dessa vez o pênalti foi simplesmente ridículo por parte do goleiro do Juventude, o Marcos Miranda. Meteu o cotovelo na cara do jogador do Grêmio. Brett White foi lá, abriu o placar de pênalti aos 13 minutos. E aos 38, Christian Oliveira fez o gol que sacramentou a vitória do Grêmio de Mano Menezes. No domingo, também às 4 horas, tivemos a partida entre Santos e Botafogo. Santos jogando com a camisa azul, muito nostálgico ver novamente o Santos jogando com a camisa nesse tom de azul, com o Neymar vestindo ela, né? Todo mundo lembra de 2012, todo mundo que viveu essa época, né? Lembra com saudade dessa época. E o Neymar jogou demais com aquele uniforme dessa vez, né? Essa passagem de retorno, esse retorno do Neymar ao Santos é frustrante. Ele não consegue jogar e quando joga, e ele jogou até mais do que se esperava nesse jogo, mais de 45 minutos. Era até a dúvida se ele jogaria os 90 minutos, porque já estava ali com 76 minutos de jogo. E ele ainda estava em campo amarelado. E aí acontece um lance, cruzamento para a área. O Neymar coloca a mão e faz um gol com a mão. A torcida na hora até vibra, porque não sabe se foi de mão, se foi de cabeça. O Neymar quase leva um chute na cabeça, poderia até ser pênalti. Mas ele botou a mão na bola e anulou tudo. Tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Merecidamente. E aí depois ele se desculpou nas redes sociais, disse que a vontade de vencer o jogo... Vamos ver aqui o que ele falou exatamente. Olha aqui o que o Neymar falou, se desculpando. Abre aspas para ele. O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem. O famoso errei foi moleque. Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza de que conseguiríamos os 3 pontos. O time está de parabéns pelo jogo de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. Você vai dar os 3 pontos ou você vai embora? Porque o contrato acaba agora em junho. E essa, teoricamente, então é a última partida dele pelo Santos. Porque se o contrato vai acabar, o próximo jogo ele não joga porque está suspenso. Quando é que você vai colocar esses 3 pontos aí pro Santos? Você vai renovar? Porque teve também o lançamento da camisa azul, que é homenagem ao Neymar. Tem até a frase que ele escreveu ali na camisa. Então, esse lançamento ser feito agora, para ele jogar um jogo só, seria um fiasco, né? E aqui, observação. Segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já tomo amarelo. Mas foi falta para amarelo. Tem falta que não é para amarelo, tem falta que não é para cartão. Agora, não é porque você não fez nenhuma falta antes você toma amarelo, assim, por uma falta boba, que não é para cartão. Era uma falta para amarelo, sim, o juiz acertou em dar o cartão. Ele foi por trás do jogador do Botafogo. E depois ele bota a mão na bola. E então, segundo cartão amarelo, pronto. E até fico na dúvida se não seria passivo de vermelho direto pra mão na bola, pra fazer gol. Não é uma mão na bola no meio de campo pra matar um contra-ataque. E ainda assim também, né? Se o contra-ataque for muito claro, é vermelho. É só uma opinião minha, por favor, não me punam mais. E aí coloca risada. Foto dele com o Alex Telles, do Botafogo. Alô, meu povo! Dia. Que é anúncio aí do Alexandre Pires. Bom, e sim, essa expulsão pesou muito para a derrota do Santos, porque o Santos estava bem no jogo. O Santos estava jogando até mais que o Botafogo. Embora o time do Botafogo seja melhor. Mas com a pressão da Vila, com a presença do Neymar em campo, que não estava fazendo um jogo ruim. Ele quase fez um golaço no primeiro tempo. Uma arrancada ali. Como disse o Everaldo Marques, engatou a segunda. Só engata a segunda, né? O Neymar não tem mais terceira e quarta. É um carro de 2 marchas. Mas ele conseguiu chegar e quase marcar o gol. O John evitou. E aí sai o gol do Arthur, numa falta que acabou sendo batida direto, sem querer claramente. Até tem um movimento do jogador do Botafogo tentando cabecear. Talvez se engane um pouco o movimento do goleiro Brazão. E aí, Botafogo 1, Santos 0. Santos continua na zona de rebaixamento. E pode colocar esses 3 pontos na conta do Neymar. A questão é, ele vai devolver esses pontos? Ele vai conquistar 3 pontos para o Santos no Brasileirão? Ele vai permanecer ou não? Ele vai embora? As declarações do Neymar pai no meio da semana. E o próprio Neymar ter dito, né, que só vai falar sobre isso depois do dia 12, ele deveria falar logo. Não, relaxa, eu vou ficar. Nós não vamos cair. Eu vou ressarcir esses 3 pontos, já que está na conta dele.
O Flamengo venceu por 5-0 o Fortaleza. Ficou com inveja do PSG pelo visto, né? E o PSG que tem as mesmas cores do Fortaleza. As cores também da bandeira da França. Bom, Flamengo... Mas eu vou destacar aqui que o Fortaleza jogou mais contra o Flamengo do que a Inter. O cara faz uma merda. Recomeçar aqui e faz o corte no vídeo. Quem sabe faz ao vivo. O Flamengo meteu 5-0 no Fortaleza, lá PSG. Embora quem tem as cores do PSG é o Fortaleza e as cores também da bandeira da França. E o Fortaleza jogou mais contra o Flamengo do que a Inter jogou contra o PSG, né? A Inter fez uma final ridícula. Essa é a verdade. O Fortaleza também não fez um grande jogo não, tá? Mas ele finalizou mais vezes do que a Inter lá na final. Conseguiu 3 chutes na direção do gol. O Rossi ainda fez uma boa defesa quando já estava 5-0 para o Flamengo. Foi 1-0 no primeiro tempo, gol do Arrascaeta, aniversariante do dia, completando 31 anos. É o melhor jogador do Brasileirão até aqui. Artilheiro, líder de assistências. Que fase está vivendo aí o Arrascaeta? Há muito tempo ele joga muito no Flamengo, mas essa é a temporada mais artilheira dele. Vamos ver se ele vai manter esse nível de ser o artilheiro do Brasileirão até o final, né? Não é o comum a gente ver um meia ser o artilheiro, mas aí o Arrascaeta, camisa 10. 9 gols no Brasileirão até aqui. Everton Araújo marcou o segundo, belíssimo gol de fora da área. Luiz Araújo marcou 2, o primeiro ali aos 12 do segundo tempo. Michael faz o quarto, belíssimo gol também, finalizando de primeiro no cruzamento que vem na direita, se não me engano, do Wesley, que vai estar na seleção. Ele mais 4 jogadores do Flamengo, né? Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Gerson, esses 5, né? Wesley, Gerson, Danilo e Léo Ortiz. Fora os das outras seleções, como o Arrascaeta no Uruguai, claro, né? O Luiz Araújo marca mais 1 e termina assim, 5 para o Flamengo, 0 para o Fortaleza. É um péssimo momento para o Fortaleza, a temporada não é boa até aqui, perdeu a final do estadual para o rival Ceará. O Ceará está melhor que o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza conseguiu passar de fase na Libertadores, mas muito por conta dos 3 pontos que ele ganhou de WO contra o Colo-Colo. Então, no momento o Fortaleza não está bem. O Vojvoda conseguiu recuperar o Fortaleza em outras temporadas e eu acho que ele pode fazer isso de novo. Até com o auxílio da parada do meio do ano. Agora, né, daqui a uma semana vamos ter a parada para o Mundial. Isso pode ajudar o Fortaleza. Apesar de que ele vai ter que jogar a Copa do Nordeste, mas serão menos jogos, né? Não vai ser essa maratona maluca de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil toda hora. E talvez o Fortaleza consiga ganhar a Copa do Nordeste, o que pode aumentar a moral do time. Agora o Flamengo lidera o campeonato, 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Perdeu para o Cruzeiro, que dessa vez ganhou do Palmeiras. O Cruzeiro derrota os 2 favoritos ao título e se coloca como um grande candidato. Ele vence por 2-1 o Palmeiras, mesmo placar que ele venceu o Flamengo também no Mineirão. 2 gols de Caio Jorge. Contra o Flamengo, eu não lembro se o Caio Jorge fez os 2 gols, mas ele marcou um dos gols. Se foi os 2 agora, eu não me recordo. Vou até confirmar aqui. Faz quantas rodadas? Vamos voltar lá atrás. Aqui foi na 7ª rodada. Foi um gol do Gabigol, né? Como eu pude me esquecer? O Gabigol marcou o gol no final. Não comemorou tanto. Depois do jogo que ele comemorou mais. O pênalti que o Rossi defendeu e no rebote o Gabigol marcou. Caio Jorge então marca os 2 gols da vitória contra o Palmeiras. E vive grande fase o Caio Jorge, um dos artilheiros também do Brasileirão. O trabalho do Leonardo Jardim, que recebeu carta branca da diretoria, é muito bom. O Gabigol está recuperando seu futebol. Cássio, que estava sendo muito criticado também. O William, que tinha perdido posição para o Fagner, volta a ser titular e faz uma grande partida contra o Palmeiras. O Cruzeiro está muito bem. E se coloca assim como um candidato fortíssimo ao título do Brasileirão. Marcou os 2 gols logo no começo. O gol mais rápido desse campeonato, com 1 minuto e alguns segundos, 1 minuto e 12 eu acho. O outro gol eles marcam aos 4 minutos. Os 2 gols com o Caio Jorge. O Palmeiras marca só no finalzinho com o jovem Alan. Ou Alan, ele marca o gol que diminui o placar para o Palmeiras. E essa foi a última partida do Estevão pelo Brasileirão. Ano passado ele marcou um golaço contra o Cruzeiro na penúltima rodada, que manteve o Palmeiras ainda com uma chance matemática de título na última rodada. Nesse jogo o Estevão não marcou, tomou cartão amarelo.
E o Alan, ou Alan, eu não sei ainda qual a pronúncia do nome dele, com 2 L's normalmente é Alan, né? Ele marca um gol e é mais um garoto aí da base do Palmeiras que parece bem promissor. O Estevão, camisa 41, o Alan é 42. E o Abel Ferreira, mais uma vez, reclamando muito, né? Toda vez que o Palmeiras perde, ele reclama. Quando ganha, também reclama de alguma coisa, né? Dessa vez, foi da câmera filmando ele no banco de reservas. O Atlético Mineiro venceu o Ceará no Castelão por 1-0. Nessa má fase que o Atlético vive, o Ceará, por exemplo, tinha mais pontos que ele antes da rodada terminar. Com essa vitória o Galo ultrapassa o Ceará, chega a 17 pontos. Mas foi uma campanha muito ruim na Sul-Americana, tendo que jogar os playoffs. Num grupo que parecia ser muito tranquilo pro Galo, pelo time que ele tem, tá deixando bastante a desejar. Não sei se o Cuca vai permanecer, eu tenho uma impressão de que ele vai meter o pé nessa parada de meio de ano, que talvez seja até bom pro Galo. Ou ele mesmo pode conseguir recuperar esse time nessa parada. O time do Galo tem time, né? O Atlético Mineiro tem time para entregar muito mais do que está entregando. E vocês lembram, quem acompanhou a minha simulação aí no começo do campeonato, eu esperava que o Galo fosse estar lá em cima brigando com o Flamengo e com o Palmeiras. Então quem está lá é o Cruzeiro. Até achava que o Cruzeiro faria um bom campeonato também, mas não tão bom. Achava que o Galo estaria brigando ponto a ponto com o Flamengo e o Palmeiras. Mas o Galo ganha então do Ceará, golaço do Rony, pra mim o gol mais bonito da rodada. O Fantástico deu esse prêmio pro Michael, mas eu acho que o gol do Rony foi mais bonito. Uma porrada no meio da rua, lá Cristiano Ronaldo nos tempos de Manchester United. 1-0 pro Galo, que teve o Lianco sendo expulso no final. No último jogo o Lianco achou que devia ser expulso contra o Corinthians, não foi. Então ele foi buscar a expulsão de novo e conseguiu dessa vez contra o Ceará. E falando em Corinthians, ele fez mais um jogo insuportável contra o Vitória, 0-0. Até que foi melhor do que o jogo contra o Atlético. O jogo contra o Atlético foi muito ruim das duas equipes. Nesse jogo tivemos ali algumas defesas do goleiro do Vitória, do Miguel Arcanjo, e também, Lucas Arcanjo na verdade, e também do Hugo Souza. O Ancelotti até foi assistir o jogo lá na Neoquímica Arena para ver o Hugo jogar, viu ele fazer umas 2 defesas e foi embora antes do jogo acabar para receber os jogadores da seleção no hotel. Os jogadores estavam desembarcando, alguns deles, neste domingo. E a TV pegou o Ancelotti bocejando, né? Se ele ficasse mais um pouquinho, ele ia dormir lá. E vou comentar novamente sobre o extracampo do Corinthians, né? Péssimo que aconteceu lá no sábado. Isso prejudica, isso reflete dentro do campo também, é claro. Já falamos do Cruzeiro. Por fim, então, Fluminense 2, Internacional 0. Kevin Serna abriu o placar aos 11 minutos. E Paulo Baia, aproveitando uma falha horrorosa do goleiro Antony do Internacional, faz o 2-0 no segundo tempo. Vitória do Fluminense. Vimos agora há pouco no sorteio da Copa do Brasil que essas duas equipes vão se enfrentar nas oitavas de final. E o Fluminense vive um grande momento. Está em 5º lugar do Brasileirão, 20 pontos. O Internacional já, pelo contrário, está na parte de baixo da tabela, com apenas 1 ponto a mais que o Fortaleza, que abre a zona de rebaixamento. Um saldo negativo de -4. Então é uma situação ruim para o Internacional, apesar de ter passado em primeiro na Libertadores. Vai enfrentar o Flamengo nas oitavas de final. Parece ser mais uma temporada onde o Inter não vai ter títulos, a não ser o Gauchão, né? Dessa vez ganhou pelo menos o estadual, que não ganhava há 9 anos. Mas é uma temporada onde o Inter prometeu muito e vai entregar quase nada. Ou pode ser que não. Tem essa parada, o Inter não está no Mundial, o Fluminense estará. O Inter também pode entregar mais e esteve entregando mais no começo da temporada. O rendimento caiu. Olha, nesta quarta-feira, dia 4, tem o jogo atrasado entre Botafogo e Ceará, válido pela 10ª rodada. E depois teremos a pausa para a data FIFA de seleções. E aí eu não entendi por que a CBF resolveu colocar uma rodada pela metade. A rodada 12 vai acontecer ali nos dias dos namorados, né? Na quinta-feira, os 6 jogos da rodada, menos
das 4 equipes que estarão no Mundial de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes, essas equipes não jogarão. Então, por que não adiar a rodada inteira para depois do Mundial? Vão colocar 6 jogos e deixar a rodada faltando 4 jogos que sabe-se lá quando vão acontecer. Então era melhor adiar a rodada inteira e continuar de onde parou depois. Parou para a data FIFA agora de seleções, já vai direto para o Mundial. Acabou. Tinha que ser assim, né? Vamos à classificação então após 11 rodadas. Enquanto só temos 2 equipes com jogo atrasado, que são Botafogo e Ceará, vão pagar já nessa quarta-feira. O Flamengo lidera então com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 24 gols marcados, o melhor ataque e a melhor defesa, com 4 gols sofridos apenas. Um saldo incrível de 20 gols em 11 jogos. Campanha absurda do Flamengo até aqui. O Cruzeiro também fazendo uma excelente campanha. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, os 2 favoritos. E está se colocando aí como um dos favoritos também ao título. 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 17 gols marcados e 8 gols sofridos. Um saldo de 9. O Bragantino também tem 23 pontos. O mesmo número de vitórias, empates e derrotas do Cruzeiro, 14 gols marcados e também tem 8 gols sofridos, assim como a Raposa. O Palmeiras tem 22 pontos em quarto lugar, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 12 gols marcados e 8 sofridos também. Fluminense é o quinto colocado com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Bahia tem 18 pontos. Mirassol, grande campanha, sétimo colocado com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. O Atlético Mineiro tem 17 pontos também, é o oitavo colocado. O Botafogo tem 15, um jogo a menos. O Ceará também tem 15, tem um jogo a menos também. O Corinthians tem 15, mas não tem jogo a menos, assim como o Grêmio. O São Paulo tem 12, é o 13º colocado com apenas 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. 9 gols marcados e 11 gols sofridos. O Internacional tem 11 pontos também, apenas 2 vitórias. O Vasco tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O Vasco perdeu tanto quanto Santos e Juventude, que estão dentro da zona, e só não está na zona graças ao Flamengo, que meteu 5 no Fortaleza e fez o saldo dele ficar pior que o do Vasco. O Vasco também conseguiu ajudar aí o Fortaleza a ter esse saldo ruim de menos 5, já que fez 3-0 na estreia do Diniz no Brasileiro. Foi a última vitória do Vasco no Brasileiro também na 9ª rodada. 2 derrotas seguidas agora para Fluminense e Bragantino. O Vitória tem 10 pontos também, está fora da zona. Fortaleza abre a zona com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Santos é o 18º colocado com 11 pontos também, com 8 pontos também, 11 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Juventude é a mesma coisa. E o Sport, com a pior campanha da história do Brasileirão até aqui, 3 pontos apenas, nenhuma vitória, 3 empates e 8 derrotas, 18 gols sofridos e 5 gols marcados. A pior defesa do campeonato é do Juventude, sofreu 24 gols. E o Flamengo marcou 24. 6 foram no Juventude. Na artilharia do Brasileirão temos o Arrascaeta com 9 gols. O Caio Jorge tem 8 e o Verratti tem 7. Reinaldo tem 6 e o Roberto 5. E o Roberto está machucado, só volta depois da Copa. Alan Patrick tem 4 assistências junto com Arrascaeta e John Arias. E aí com 3 assistências tem Arthur, Estevão, que não vai jogar mais o Brasileirão, Lucas Mugni do Ceará, Lucas Piton do Vasco, Luciano Juba, Memphis Depay e Michael. Pela 10ª rodada da Série B, na quinta-feira, Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto empataram em 1-1. O Novo Horizontino venceu por 1-0 na sexta o Vila Nova. Coritiba e Avaí, que jogaram na hora da final da Champions. Vitória do Coxa por 2-1 no Couto Pereira. Atlético Goianiense e Goiás, 2-1 para o Goiás no Clássico, na Casa do Dragão. O Atlético perdeu de 2-0 para o Cuiabá. O Operário empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense. O CRB venceu por 2-0 o Remo. O Volta Redonda ganhou de 1-0 do América Mineiro.